O Ministério Público entra com medida cautelar pedindo a volta de Adail Pinheiro para a prisão. Amazonas tem um defensor público para cada 38 mil habitantes, menos da metade do número ideal. E tem defensor só esperando para ser chamado no concurso público, sem condições. Defensoria pede à Justiça interdição da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Professor de Parintins é indicado ao prêmio considerado o Nobel na área de educação. E as atrações da agenda cultural para você dançar, seja na pista de patinação ou ao som do Carna Rock. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. Depois das rebeliões no sistema penitenciário de Manaus, uma força-tarefa foi montada para revisar os processos dos presos. Uma tentativa de reduzir a superlotação. Serviço que deveria ser dos defensores públicos. São eles que atendem a população que não tem condições de pagar um advogado. Só que o Estado tem menos da metade do número ideal desses profissionais. Hoje, existem 51 vagas criadas para novos defensores. Se todas elas fossem preenchidas, iria ajudar a desafogar o serviço da Justiça. Movimento intenso. Na fila, pessoas tentando provar a inocência. É assim todo dia nos núcleos da Defensoria Pública do Estado. E não tinha como ser diferente. São 103 defensores para os 4 milhões de habitantes do Amazonas. Só este aqui recebe mais de 100 casos novos por dia. A Defensoria Pública especializada na execução penal, ela cuida dos casos já julgados, dos condenados. Como essas pessoas normalmente não têm condições financeiras para constituir um advogado, eles recorrem à Defensoria Pública. Em torno de 80% a 90% são processos da Defensoria Pública, que a gente está cuidando, que a gente está atuando. Segundo especialistas, o ideal para atender capital e interior seriam 260 defensores. Um número difícil de atingir quando se descobre que a Defensoria tem 51 vagas novas criadas, mas ainda não preenchidas. Demanda não seria o problema. O que falta é dinheiro. A Defensoria tem um orçamento um tanto quanto limitado para gerir e, no momento, com o orçamento atual que nós não temos condições, apesar da necessidade evidente, nós não temos condições de nomearmos mais defensores públicos. Então, uma solução para isso, sem dúvida, seria um incremento, um aumento no orçamento dado à Defensoria Pública, que permitiria que nós nomeássemos mais defensores para atender a população do Amazonas. Agora, o que faz um defensor público? Vamos tomar como exemplo o Tribunal do Júri. Existe o juiz, o Ministério Público, que é quem faz a acusação, e quando o acusado não tem como bancar um advogado particular, entra em cena o defensor público, figura essencial para garantir que o julgamento respeite a Constituição brasileira. A falta de defesa é um dos fatores que levam à superlotação nos presídios, com detentos à espera de julgamento. Nas palavras do defensor, eles acabam cumprindo pena antes mesmo de serem condenados. Com o fortalecimento da Defensoria Pública, as pessoas que estão sendo julgadas, processadas, teriam o seu processo analisado pelo defensor público, verificando as possibilidades de progressão de regime, de liberdade, sempre que for possível, sempre que houver essa possibilidade jurídica, e não estariam esquecidas no sistema penitenciário. Para ficar lá dentro, só aqueles que merecem estar. Sem dúvida. O orçamento da DPE é repassado pelo governador e equivale a 1% da arrecadação do Estado, R$ 66 milhões na previsão para 2017. O Ministério Público recebe 3 vezes mais. Enquanto isso, o governo paga para a empresa humanizar e prestar atendimento jurídico nas unidades do Compage, IPAT e Puraquequara. Ou seja, terceiriza uma atribuição essencial da Defensoria. Em nota, a Humanizar informou que presta assistência jurídica acompanhando os processos em cooperação com a Defensoria Pública. Nós também entramos em contato com o governo do estado para saber como é cobrada da Humanizar essa assistência jurídica e a respeito da falta de convocação de mais defensores públicos, mas não tivemos nenhum retorno.
A Defensoria Pública pede na Justiça nova interdição da cadeia Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade. O local já estava desativado, mas voltou a abrigar presos provisórios depois das rebeliões do início do ano. Um prédio condenado sem condições mínimas para os presos. Para a Defensoria, a situação na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa está insustentável. Por causa disso, vai solicitar uma nova interdição do presídio. O ambiente cheio de lixo, rato, barata, doença, infiltração, instalações elétricas de péssima qualidade. Então aí a gente pede, inclusive, a atuação do próprio Corpo de Bombeiros, que o prédio não tem condição nenhuma de ter seres humanos lá dentro. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foi desativada em outubro do ano passado por recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Mas, por causa do massacre de presos no início de janeiro no Compage, teve de receber 281 detentos em caráter de emergência. Atualmente, 240 detentos ainda estão aqui. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, todos são presos provisórios e ainda aguardam julgamento. Nós articulamos todo um trabalho da Defensoria que já vem sendo feito em Manaus pelos defensores daqui do Amazonas e agora vai ser somado a defensores que vêm de fora para fazer um grande mutirão carcerário, e nesse mutirão carcerário a gente espera reavaliar a situação de todos esses presos. Um homem quebrou a perna ao tentar fugir de uma tentativa de homicídio em Manacapuru. Segundo a polícia, ele é usuário de drogas e os familiares contaram que já é a terceira vez que ele escapa de ser assassinado. Um caminhão-baú tombou na Avenida Constantino Neri hoje de madrugada. O motorista teria dormido ao volante, bateu numa árvore e virou. A mulher e a filha do condutor estavam no veículo, mas os três tiveram apenas ferimentos leves. A polícia procura por este homem, suspeito de invadir e furtar várias casas no conjunto Jardim Belo Horizonte, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul. Os moradores estão assustados. Qualquer informação é só ligar para o 181. O Ministério Público entrou hoje à tarde com uma medida cautelar no Tribunal de Justiça para que Adail Pinheiro volte à prisão. Sobre esse assunto, eu falo ao vivo agora com a repórter Larissa Santiago. Larissa, boa noite. Qual o principal motivo alegado pelo MP? Oi, Amanda. Boa noite para você. Meu boa noite super especial para você de casa que está ligadinho aqui acompanhando a programação do A Crítica na TV. Então, o Ministério Público entrou com essa medida cautelar, alegando que o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, teve o comportamento considerado péssimo e, por isso, contrariou essa decisão do juiz da Vara de Execuções Penais. Principalmente porque, segundo o Ministério Público, Adail Pinheiro infringiu uma lei de execução penal e por isso cometeu falta grave. A Lei 7.210, artigo 50, lá o 7º inciso, que diz uma coisa que todo mundo já sabe: não pode usar celular dentro de uma unidade prisional. E foi justamente o que aconteceu com Adail Pinheiro. Só que esse celular, ele foi encontrado em agosto de 2016, quando Adail Pinheiro ainda estava lá no Dom Pedro, lá na unidade do Comando de Policiamento Especializado. E o juiz da Vara de Execuções Penais só considerou o período que Adail Pinheiro estava no Compage, onde permaneceu por exatamente 1 mês e 22 dias. E disse ainda que não tem nenhum documento que oficialize, que comprove que esse celular foi encontrado. Por outro lado, o Ministério Público diz que isso deveria ter sido investigado e que só depois de que tudo fosse esclarecido que eles poderiam pensar em conceder ou não esse indulto. O Ministério Público alega ainda que de forma nenhuma um condenado por favorecimento à prostituição ou qualquer outro tipo de exploração sexual de crianças ou adolescentes poderia ter sido beneficiado com esse tipo de indulto. É claro que a gente vai continuar acompanhando toda essa situação para saber qual vai ser o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado, né, Amanda? Eu volto com você no estúdio. Nós queremos saber, realmente. Larissa, muito obrigada pelas informações. Fica por aí que daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outro assunto.
E a seguir, 2 municípios na calha do Rio Juruá decretam situação de emergência por causa das enchentes e ainda a ação de bandidos durante um arrastão na Compensa. Os detalhes já já.